Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Jovem é morto a bala nos Botrins de Olinda. Jovem assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Ajudante de pedreiro tomba sem vida baleado no bairro da Iputinga. Desconhecidos matam e ferem outro a bala nos Milagres de Olinda. Jovem assassinado a bala no Forte de Pó Amarelo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 5 de junho de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E se ligue no Instagram aqui da Rádio Jornal, @Rádio Jornal Pernambuco, @Jornal, Amanda Remígio, @Rádio Jornal PS. Sintonize na gente. E agora vamos chamar o repórter Adúlcio Lucena sobre um homicídio em Jaboatão dos Guararapes. O corpo foi encontrado às margens da BR-101, no bairro de Comportas, em Jaboatão dos Guararapes. A vítima foi um homem que não portava documento de identificação e vestia camisa e bermuda. Ele foi morto com diversos disparos de arma de fogo. Os peritos no Instituto de Criminalística encontraram próximas ao corpo várias cápsulas de pistolas 380 e 9mm. Segundo informações repassadas pela polícia, a vítima estava com as mãos amarradas com fios de carregador de celular. Havia também lesões nos braços, indicando que a vítima tentou se proteger dos tiros. Uma equipe da Força Tarefa de Homicídios do DHPP esteve no local dando início às investigações, como detalha o delegado Sérgio Ricardo. Segundo a equipe de perícia, o GEPH, Grupo Especializado de Perícia de Homicídios, foram mais de 20 lesões entre entradas e saídas. Pela dinâmica dos fatos, pela forma que o corpo foi encontrado, pela posição dos justos que se encontravam aqui à margem da BR, a gente infere que foi uma execução aqui no local. É possível que ele tenha sido morto aqui no local e em seguida tenham sido efetuados mais outros diversos disparos de arma de fogo, porque tem lesões na parte da coxa, na parte dos membros inferiores, que nos indicam que ele sofreu vários disparos depois que estava caído aqui próximo ao mato, às margens da BR. Encontramos estojos calibre 9mm e .380mm. Há a possibilidade de esse crime ter sido efetuado com o apoio de um veículo, muito provavelmente. E se duas armas de fogo foram constatadas, 9mm e 380, há a possibilidade de ser no mínimo 2 executores, 2 criminosos. Esse corpo dessa pessoa não tem documentação, não foi encontrado nenhum tipo de documento que pudesse identificar a vítima. Corpo do sexo masculino, tem cabelos grandes, a gente não descarta nenhuma hipótese, nenhuma possibilidade, mas isso vai ser providenciado a posteriori. Estava trajando uma bermuda azul, jeans e uma camiseta de meia na cor vinho. A motivação e a autoria do crime ainda estão sendo investigadas pela polícia. Logo após os trabalhos dos peritos, o corpo da vítima foi encaminhado ao IML do Recife para ser identificado oficialmente. Adúlcio Lucena para o Bandeira 2. Cristiana Maria da Silva, com 24 anos de idade, foi assassinada a golpes de faca peixeira no sítio Passeca, zona rural de Macaparana. Teria sido vítima de um feminicídio, pois o suspeito é o ex-companheiro dela, José Carlos Alves da Silva, de 23 anos de idade. Ele chegou na casa da sogra perguntando por Cristiana. Quando a mãe da jovem abriu a porta, ele entrou no quarto e esfaqueou a companheira que estava dormindo. Ele ainda tentou matar a sogra, que correu e se trancou em um outro quarto. O corpo de Cristiana Maria da Silva foi trazido aqui para Recife para o Instituto de Medicina Legal e a polícia está tentando localizar e prender o criminoso. Renato Gervásio da Silva, de 24 anos, residente na 4ª Travessa Aires, em Tegipió, foi alvejado por disparo de arma de fogo em frente à residência dele, também pertinho de uma academia, por elementos desconhecidos. Renato Gervásio da Silva foi levado para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho, removido para o Hospital da Restauração, onde faleceu devido à gravidade dos ferimentos. Marcos Bento da Silva, com 55 anos de idade, residente em loteamento Gilberto Freire, no bairro do Jangue, em Paulista,
Ele foi baleado no rosto na rua Amapá, no bairro do Fosfato, em Abreu Lima, por elementos desconhecidos. Marcos Bento da Silva foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Igaraçu, de onde foi removido para o HR, mas acabou morrendo em consequência da gravidade dos ferimentos. Maicon Araújo Alves, de 35 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na rua Beira Rio, no bairro Tancredo Neves, em Cachoeirinha, por 3 homens desconhecidos. E aí de Cachoeirinha, mais precisamente na rua Rita Alves Espíndola, na Vila Pombos, elementos desconhecidos mataram com tiro de espingarda 12 dentro da residência Marcelo Diogo Martins da Silva, que tinha 39 anos de idade. Os corpos de Maicon e Marcelo foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal e a polícia vai investigar se os 2 assassinatos têm ligação. Rubem Xavier de Lima, de 25 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo na rua Padre Machado, em Carpina, crime praticado por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele teria envolvimento com tráfico de entorpecentes. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Olha, minha gente, o grupo Dinossauros da Macaxeira está de luto. Que morreu a mãe de um integrante do grupo, dona Severina Vieira da Silva. Ela tinha 90 anos de idade. Ela era mãe de Elias Maciel, Eliezer, Marlúcia e Maria de Lourdes. Ela morava atualmente em Camaragibe. O sepultamento de dona Severina está previsto para hoje às 10 horas no cemitério de Camaragibe. Nossos sentimentos a toda a família. Agricultor morre após colidir com motocicleta. A notícia é com o repórter Adúlcio Lucena. O acidente aconteceu no distrito de São Pedro, na zona rural do município de Garanhuns, no agreste do estado. A vítima foi o agricultor Marcos Vilela de Lima, com 49 anos de idade. De acordo com informações repassadas por testemunhas aos policiais que estiveram na ocorrência, o homem trafegava de moto pela localidade quando um cavalo atravessou a pista. A vítima não conseguiu desviar e bateu violentamente no animal. A pancada foi tão forte que o agricultor sofreu diversos ferimentos pelo corpo e morreu na hora. Uma equipe da Polícia Civil esteve no local do acidente, dando início às investigações. O dono do animal não foi localizado. Uma equipe do Instituto de Criminalística foi acionada para realizar uma perícia no corpo da vítima e no local do acidente. Logo após os trabalhos dos peritos do IC, o corpo do agricultor foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal, o IML de Caruaru, no agreste do estado. A polícia continua investigando o caso. Adúlcio Lucena, para o Bandeira 2. Jovem é morto a bala nos Montes de Olinda. Ajudante de pedreiro tomba sem vida, baleado na Iputinga. Jovem assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Desconhecidos matam um e ferem outro a bala nos Milagres do Ibura. Jovem assassinado a bala no Forte de Pau Amarelo. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2. A maior audiência do Brasil. Ligadinhos com a gente aqui na Jornal. Tâmara mora na Encruzilhada. Ela é esposa de Moab Augusto, nosso amiguinho. O comissário é Fernando Rambinho e Decão Barbosa da Farmácia estão lá em Gravatá. Marconi do time independente e também ele é fiscal das estivas. Ele está parabenizando inclusive a filha dele, Bruna, que passou em segundo lugar no curso de Direito na Federal, no Rio de Janeiro. O assessor de imprensa Alexandre Sena também está ligado com a gente. Carlinhos Tricolor e toda a turma no time cinquentão do Flamengo de Santana, em Camaragibe, inclusive Ninho da Bodega. Vando e os funcionários da rede de postos de combustíveis Nossa Senhora Aparecida, inclusive o posto de Boa Viagem A2 no Planalto em Abreu Lima, marido Socorro e a filha Flávia, os policiais rodoviários federais em Afogados, Zito e Josias da Escolinha, Nilson Pereira e a irmã Nilma Pereira também em Afogados, o comissário Antônio Amaro Radier, o doutor Rei do Baralho lá no Pilar, em Itamaracá, toda essa turma sintonizada com a gente aqui na Jornal. Jovem é morto a bala nos Montes de Olinda.
Túlio Mateus Santana do Nascimento, com 22 anos de idade, residente na Rua da União, nos Montes, em Olinda, foi assassinado com disparo de arma de fogo na Rua Jataúba, em frente à lanchonete Megafone, lá no Amaro Branco de Olinda. Um elemento desconhecido desembarcou de um carro Onix Prata, placa não fornecida, foi lá e meteu bala, matando o jovem Túlio Mateus Santana do Nascimento, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jovem assassinado a tiros no Cabo de Santo Agostinho. Diego Fausto da Silva Gomes, com 26 anos de idade, residente na Rua 47, Bloco 26, no bairro da Coab, no Cabo de Santo Agostinho, foi assassinado com tiros disparados a queima-roupa na cabeça, na Rua do Canal, bem no bar do Sítio, fica no centro do Cabo de Santo Agostinho. Um elemento desconhecido, o cara estaria sentado numa mesa do mesmo bar, e daí se levantou e efetuou os disparos, ceifando a vida do jovem Diego Fausto da Silva Gomes, que, segundo informações, seria usuário de cocaína. O corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. Ajudante de pedreiro tomba sem vida, baleado no bairro da Iputinga. Diego Batista da Silva, com 30 anos de idade, ajudante de pedreiro, ele foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 10 horas da manhã, na Rua Leal de Barros, no bairro da Iputinga, por elementos desconhecidos. Segundo informações, ele bebia com alguns amigos, e ainda informações que ele seria usuário de droga, de crack, e provavelmente teria contraído aí uma dívida com os traficantes, e aí acabou sendo assassinado. O corpo de Diogo Batista da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP. E participe da nossa programação enviando áudio aqui para o zap da Rádio Jornal 991 47 85 20. Diga como está o trânsito na sua região. Daqui a pouquinho, às 7 horas da manhã, Ciro Bezerra, o comunicador do povo, ajuda Pernambuco a andar. Josias Francisco da Silva, um jovem com 19 anos de idade, ele morreu baleado durante intervenção policial. Isso aconteceu no Engenho Sapucaí, no Alto da Conquista, em Escada. Policiais da Malha da Lei foram deslocados para o local onde estava havendo troca de tiros entre o pessoal lá e um efetivo da ROCAM e os elementos perigosos de uma facção criminosa denominada CLS, que quer dizer Comando Litoral Sul, responsável pelo domínio do tráfico de entorpecentes na região. Josias estava com a escopeta, uma espingarda calibre 12, acabou baleado, foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O andarilho Josenildo Jordão da Silva, com 39 anos de idade, foi morto com disparo de arma de fogo na cabeça em uma casa, bem na varanda de uma casa, localizada na Avenida José Rodrigues de Jesus, no bairro Indianópolis, em Caruaru, no agreste do estado. Também a violência está demais no agreste do estado, a coisa está séria. O Josenildo Jordão da Silva foi morto e a polícia não tem informação sobre as causas e a autoria do assassinato. Robson Araújo Rodrigues da Silva, de 21 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na fazenda Fujiyama, que fica no projeto Senador Nilo Coelho, em Petrolina. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. José Admilson de Lima, com 42 anos de idade, foi assassinado a facadas na Rua Alexandre o Grande, no loteamento Ozanam, bairro Kennedy, em Caruaru. Olha aí, mais um crime na cidade de Caruaru, e nesse caso do José Edmilson, um suspeito foi identificado e está foragido. É o Daniel Martins da Silva, conhecido pelo vulgo de Queixada. O corpo de José Edmilson de Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Caruaru. E agora vamos falar de coisa boa, né? Estão aniversariando hoje Preto. Preto é árbitro de futebol, está completando 61 anos e faz parte
do grupo Dinossauros da Macaxeira, comandado por Jorge Barbosa, que é o Jorginho de Pitão. Dona Helena, da rua 70, na Coab, no Cabo de Santo Agostinho, está aniversariando. João, da rua 58, também na Coab do Cabo, está aniversariando. João Metil, de Chibata, portanto, duas festas aí lá na Coab do Cabo, e claro que o Chibata vai participar das duas, tudo na base do 0800, né, Chibata? O DJ BT também está aniversariando, ele trabalhou no cemitério do Pacheco, e o bairro está em festa, inclusive com a participação da festa lá de vovó Margarete e o administrador lá do cemitério, Jorge Bicão. Maria, conhecido como Dedeca, está aniversariando, mora na Avenida Bibiribe, e ela é irmã de Bill Palito. E tem o Bill também aqui, o Bill do Bar do Fuxico, está completando 74 anos de idade. Ele reside estabelecido com bar na terceira etapa do Rio Doce Olinda. Dona Maria vai preparar uma festa grande lá para toda a rapaziada, toda a vizinhança. Isildo Ferreira da Silva Neto, este é funcionário do CEASA, está aniversariando. Os integrantes, atletas do time independente da Campina do Barreto, o lateral Maurício, os goleiros Nê e João Cuscuz, e também o diretor sargento do Corpo de Bombeiros, Xavier, conhecido por Jó. E agora os aniversariantes da MERP PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira, o coronel Elias Leôncio de Brito Filho, o major Manuel Geraldo Juvenal, os sargentos Antônio Fernando Torres e José Eugênio Francisco Alves, a pensionista Eliane Bezerra de Santana e o prestador de serviços Laudionor Alisson dos Santos Silva. Jailson José dos Santos, com 32 anos de idade, um ex-presidiário, foi assassinado a golpes de faca peixeira na própria residência, na rua Paz de Augusto Soares, no bairro Novo, em Gravatá. Crime praticado por dois homens desconhecidos. Jailson ainda pulou o muro de uma casa para tentar fugir dos criminosos, mas não conseguiu. Foi seguido e acabou assassinado. De acordo com informações, ele já estaria sofrendo ameaças por parte de Lucimar Arcanjo da Silva, também um ex-presidiário solto recentemente no presídio de Limoeiro. O cara saiu da cadeia e foi lá e matou o Jailson José da Silva Santos, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. Marcelo da Silva Cardoso, com 31 anos de idade, foi assassinado a bala na residência de Cacá, na Travessa Antônio Honório, em Barra de Guabiraba. E o suspeito, justamente o tal de Cacá, dono da casa, estava bebendo com o cara na casa do cara e foi assassinado pelo cara que está foragido. O corpo de Marcelo da Silva Cardoso foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Gabriel Cordeiro de Santana, com 19 anos de idade, foi assassinado com disparo de arma de fogo na Avenida Antônio Pereira, no bairro Pocinho, em Tabira, no interior do estado. Foram dois homens numa motocicleta que cometeram o crime. A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital local. Matheus Felipe Ferreira da Silva, com 21 anos de idade, chegou de motocicleta, uma van preta, e acabou morrendo baleado. Sofreu um atentado e caiu com moto e tudo já sem vida na Travessa da Piedade, em Xangrande. E o suspeito do crime, um tal de Rato Branco, está sendo procurado pela polícia. De acordo com informações, Matheus, o rapaz que morreu, ele foi para matar o Rato Branco, mas houve uma luta corporal, reação. Rato Branco tomou o revólver dele e o matou com a própria arma. Quer dizer, o tiro saiu pela culatra. O corpo de Matheus Felipe Ferreira da Silva foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Marcelo da Silva Barbosa, um jovem com 27 anos de idade, foi agredido a golpes de faca durante uma bebedeira no sítio Azevém, no centro, em Venturosa. O suspeito, um tal de Rubinaldo, e teria sido uma discussão por causa de mulher. Ciúmes. As mulheres do suspeito e da vítima começaram a discutir, eles entraram nessa confusão e acabou Rubinaldo matando Marcelo da Silva Barbosa com golpes de faca peixeira. A vítima ainda chegou a ser levada para o hospital local. Tassiano Souza Cavalcante, de 26 anos de idade. Este foi assassinado a pedradas à margem da BR-316, no centro de Palmares. Os suspeitos do crime, Leandro José da Silva e Felipe Abílio da Silva, que são envolvidos em vários delitos, furtos
muitas coisas. Por sinal, Leandro e Felipe são ex-presidiários. O corpo de Tassiano Souza Cavalcante foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Bruno Luiz França da Silva, jovem com 22 anos de idade, borracheiro, foi assassinado a bala na rua Fausto Figueiredo, no centro Informares, na Mata Sul do estado. Crime praticado por 2 homens que fugiram na motocicleta. O jovem Kelvin Inglésio Terto de Moraes, com 28 anos de idade, e a mulher Sandra Regis Guilherme da Silva, 34 anos, foram baleados à margem da BR-408 em Tracunhaém por elementos desconhecidos. O casal estava num carro Fiat Uno de placa PI 7D47, onde o Kelvin morreu no volante. Sandra ficou ferida, atingida na perna esquerda, e foi socorrida. E por pouco, um filho dela também não foi atingido. O Kelvin Inglésio Terto de Moraes, conforme dissemos, morreu dentro do veículo, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Uma colisão na PS-74, zona rural de Vicência, deixou 2 pessoas mortas. As vítimas, Carlos Luiz Pequeno da Silva e José Lucas Vicente de Menezes. Os 2 estavam numa motocicleta que colidiu frontalmente com um carro EcoSport. Esse carro era dirigido por uma mulher que ficou ferida e foi socorrida no hospital local. E os rapazes morreram na hora, e os corpos foram trazidos aqui para Recife, para o Instituto de Medicina Legal. Um homem morreu engasgado na própria residência na rua José Cavalcante, município de São João, no agreste do estado. Luiz Gonzaga da Silva tinha 36 anos de idade. Ele se entalou com um pedaço de carne e morreu antes de ser socorrido por uma equipe do SAMU. A equipe chegou no local e constatou que ele já estava em óbito. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. E o que São Vasconcelos Alves, um jovem com 29 anos, residente na rua Capitão Vicente Conrado, no bairro do Jordão. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo na Avenida Ministro Apolônio Salles, lá no Jordão, pelos elementos Jubi e Vaguinho, que estão sendo procurados pela polícia. E o que foi levado para a Policlínica Arnaldo Marques, no bairro do Ibura, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Aliás, ele está vivo, está internado na Policlínica Arnaldo Marques, no bairro de Ibura, está Vivinho da Silva. João Batista Mendes da Silva Júnior, com 33 anos de idade, residente na rua Aracaju, no bairro do Barro, foi baleado pertinho da Igreja Batista lá do Barro por um tal de Quinho e foi socorrido na unidade de pronto atendimento Opa dos Torrões, de onde foi seguida removido para o Hospital Getúlio Vargas. 2 homens foram esfaqueados durante uma festa de casamento, mas veja só, isso mesmo, festa de casamento e uma tentativa de duplo assassinato. Isso aconteceu no sítio Riacho do Melo, em Capoeiras, no agreste do estado. Um elemento desconhecido meteu a faca nas vítimas, que foram socorridas no hospital local. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Desconhecidos matam e ferem outro a bala nos Milagres do Ibura. As vítimas Marcos dos Santos Jerônimo da Silva, de 40 anos, e José William da Silva, 35 anos. Os dois foram alvejados por disparos de arma de fogo
Ontem, por volta das 2h30 da tarde, foram tiros de revólver 38 e pistolas .40 380 na rua Cantor Chico Sainz, que fica nos Milagres do Ibura. Crime praticado por elementos desconhecidos. Marco dos Santos Jerônimo da Silva morreu na hora e o Williams ficou ferido, sendo levado para a Policlínica Arnaldo Marques, lá do Ibura. Ele foi em seguida removido para o Hospital da Restauração. E atenção! Jovem assassinado a bala no Forte de Pau Amarelo. A vítima, identificada apenas como Davi Juan, tinha 22 anos de idade. Ele foi assassinado esta madrugada por volta de 1h, com 4 disparos de arma de fogo, inclusive no rosto. Crime que aconteceu bem no Forte de Pau Amarelo, em Paulista. Ele morreu em frente à primeira barra do campo de futebol. Crime praticado por elementos desconhecidos que não levaram nada da vítima. Alguns pinos de substância, provavelmente cocaína, foram encontrados no local. Como o crime foi esta madrugada, pouquíssimos curiosos no local, inclusive entre eles um primo da vítima. O corpo de Davi Juan, jovem de 22 anos de idade, foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.